1 João 5, 14 e 15 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este domingo. Senhor, muito obrigado por mais um final de semana. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de clamar a Ti também, mas principalmente de ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Senhor, sermos guiados, direcionados por Ti, Senhor, pela Tua palavra. Então, assim como todas as semanas clamamos a Ti e pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor, mas fala conosco de maneira sobrenatural, Senhor. Fala conosco de uma maneira que não reste dúvida que é o Senhor falando a nós, que não reste dúvida que é Teu Espírito Santo falando ao nosso espírito, Senhor. Fala, Senhor, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém. 1 João 5, 14 e 15 vem falar sobre oração, sobre resposta de oração. E oração é algo bem interessante. A gente fala com uma certa naturalidade de oração, mas a gente parar para pensar na oração, né? Oração é falar com alguém que a gente não pode ver. Falar com Deus, esse é o ato de orar, né? Falar com Deus. Entrar, né, na sua presença diante dele e dizer a ele aquilo que estamos pensando, sentindo, e fazer nossos pedidos a ele, agradecer a ele tudo aquilo que ele fez por nós. É o nosso momento de maior intimidade com ele, né? É o momento que a gente para tudo que a gente está fazendo e começa a falar com ele. E aí a fé, ela começa aqui, né? A fé é que você falar com alguém que não pode ver, com a certeza de que ele está ouvindo. Com a certeza de que não há uma outra situação, de que ele de fato ele é onisciente, onipresente, de que a gente está a orar, está a clamar, assim como a gente acabou de fazer no início do culto, e ele está ouvindo, e não só ouvindo, né, de que ele vai responder. E aí na resposta é que a gente começa a ter umas certas dificuldades, né, porque a gente tem às vezes uma imagem de que a resposta será sempre sim, mas Deus pode responder sim, ele pode responder não, ou ele pode responder agora não. Ele pode dizer que ainda não, meu filho, ainda não é momento, ainda não vou te entregar, ainda não vou fazer isso, ainda não está no tempo devido. Mas ele pode dizer sim diretamente, ou ele pode simplesmente dizer não, não farei. E talvez essa seja a resposta mais difícil de se lidar, né? Talvez seja a maior dificuldade, né? Muitas vezes por uma imagem distorcida ou equivocada que a gente tem de Deus como, né, um grande amuleto, né? Aquele que a gente clama no momento da necessidade ou em qualquer situação, e ele meio que é obrigado a dizer sim sobre todas as coisas. Então o não, ele já é um problema sério às vezes na nossa vida, né? Dependendo da criação que a gente teve, às vezes ouvir um não da parte do pai e da mãe já era um problema, né? Às vezes ouvir não da parte do marido, da esposa ou de alguém que a gente precisa de uma resposta já seja um problema. E de repente ouvir não então de Deus, né, seja um problema ainda maior. Mas a gente precisa entender, né, compreender essa questão. E quando, né? E se Deus disser não? Né? E o que fazer? Como compreender isso? E às vezes até mesmo como compreender que ele está dizendo não, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aqui diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, né? Que se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E quando a gente lê só o versículo 15, né, é um excelente alimento ao nosso ego, né? Porque a gente gosta de ter o ego massageado, né? A gente gosta de ter situações que nos coloquem para cima. Não é à toa que muitas das vezes a gente vê até mesmo dentro das igrejas essas pregações, né, que vem para insuflar o ego, vem para te colocar, para te levantar, para te animar, mas são pregações vazias em si, que no dia seguinte elas se esvaem, né? São nuvens sem água, né? São algo que não consegue perdurar. Mas aqui, quando a gente lê, sabemos que temos o que dele pedimos, né? Isso parece ser excelente, assim como se a gente for lá para João capítulo 15, vai falar que tudo que pedires, né, ele vai atender. Mas a gente olha no versículo 14 que ele diz assim: se pedires alguma coisa de acordo com a minha vontade.
Então a gente já começa a perceber que esse pedido, esse atendimento a tudo que pedir, ele precisa de um alinhamento, né, entre aquilo que nós estamos pedindo e a vontade de Deus, né, para essa resposta ser positiva. E nem sempre o nosso pedido, a nossa oração, ela vai estar de acordo com a vontade de Deus. É óbvio que a gente procura na nossa vida, através de louvores e adoração, através da nossa própria oração, através da nossa intimidade com Deus, o conhecimento da palavra, que é o conhecimento do próprio Deus, da maneira que Ele age, da maneira que Ele pensa, da maneira que Ele responde, a gente começa a ter um entendimento e a nossa oração começa a se tornar diferente e começa assim a se alinhar aquilo que Deus tem no seu propósito, na sua vontade. Mas mesmo assim, muitas das vezes a nossa oração não vai estar assim alinhada. Muitas das vezes o nosso pedido vai ser para aquilo que satisfaz o nosso coração. Muitas das vezes a nossa oração vai ser daquilo que vai de acordo com o nosso sonho, o nosso plano, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Então, algumas das vezes, ou muitas vezes, essa oração não vai estar alinhada com a vontade de Deus, e aí, com certa naturalidade, e aí o ideal realmente é o que aconteça, né? Porque a gente quer viver os sonhos e os planos de Deus, a gente quer viver de acordo com a sua vontade, então o ideal disso é receber um não. Um não passa a ser, então, uma bênção sobre as nossas vidas, e não é algo ruim que a gente possa reclamar, apesar de que ouvir o não, dependendo da circunstância, é algo muito doloroso. A gente vai lá para Tiago, no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, diz assim: de onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então não é sempre o que se pede. Não é algo automático, não há ninguém que tenha essa linha direta em que tudo que vem à minha mente, o que eu quero, eu peço e Deus atenda. Não, deve existir um alinhamento. E quando a gente pede qualquer coisa que seja para satisfazer os nossos próprios prazeres, a resposta vai ser não. Você não tem porque não pede. Muitos pegam essa fração de um versículo e colocam como se basta você orar então. Se você orar, se você pedir, se você clamar, se você tomar posse da bênção, se você determinar, se você assim o fizer, se você orar com fé, com fervor, então você terá. E esquece o restante. Que se não tiver um alinhamento com a vontade de Deus, se você estiver pedindo algo para a sua própria satisfação, a resposta provavelmente vai ser não. Isso demonstra a soberania de Deus e também demonstra que Deus não é alguém que está em dúvida se te abençoa ou não, que está em dúvida se coloca algo sobre a sua vida ou não, esperando apenas uma atitude nossa para que a gente ore, para que a gente exerça a tal chamada fé que move a mão de Deus, para que então Ele decida se vai abençoar ou não. Não é assim que funciona. Deus é soberano e pronto, não é uma soberania que depende de nós, senão isso não seria soberania. Senão isso não seria um todo-poderoso, isso seria um Deus que depende da nossa humanidade. Isso não é viável, isso não é algo coerente com a palavra. Mas hoje eu não quero falar sobre soberania. Já falei em algumas semanas já sobre soberania, falei bastante sobre, inclusive, a soberania de Cristo sobre o coronavírus. Temos aí vídeos no nosso canal do YouTube falando bastante sobre soberania. Eu quero só refletir com os irmãos sobre alguns personagens da Bíblia que receberam um não como resposta, para a gente poder tentar compreender como esse não foi dado e como essas pessoas reagiram. E a gente poder também aprender com eles como ouvir um não, como entender que a resposta é não, porque às vezes a gente não entende que a resposta é não. A gente não se dá por satisfeito muitas das vezes de ouvir um não da parte de Deus. Então, a gente precisa entender esse não de Deus e também compreender, através do exemplo dessas pessoas, que são referência para nós, cristãos, que estão na palavra de Deus, que estão na Bíblia, como a gente deve reagir a esse não da parte de Deus. Então, a gente vai falar sobre Jesus, a gente vai falar sobre Moisés, sobre Paulo e sobre Davi. Esses 4 receberam um não de Deus. Há outros na palavra. A gente vai ficar hoje com esses 4, de como foi um não que eles receberam da parte de Deus e como eles reagiram ao receber esse não. Amém? Primeiro, então, vamos falar sobre Jesus, Vamos dar a primazia àquele que merece, Primeiro, Jesus. Em Mateus 26, do 37 ao 44, olha o que a palavra nos diz.
Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Algumas vezes, em algumas pregações, eu já falei sobre esse não que Jesus recebeu. Sempre que a gente vai falar sobre soberania, a gente vai falar sobre propósito de Deus, vai falar sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, eu sempre lembro que a gente precisa compreender que até mesmo Jesus Cristo ouviu um não da parte de Deus em uma das suas orações. E aqui a gente vê o reconhecimento de Jesus sobre a soberania de Deus de uma maneira imediata, né? Na primeira vez que ele orou, ele já declarou o que lhe inquietava, já falou sobre o cálice que haveria de beber, mas também deixou claro quem tinha a última palavra sobre aquilo. E as nossas orações têm que ser assim também. Nós devemos sim clamar, entregar a Ele, mas nós devemos deixar claro, até mesmo na oração, quem é que tem a última palavra sobre as nossas vidas. Ele diz: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então ele está ali entregando a Ele a inquietação dele, aquilo que ele angustiava, aquilo que lhe doía, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa já foi a primeira oração de Jesus. Quando ele faz a segunda oração, ele já admite um não do Pai. Ele já diz assim: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele já vai colocando assim: olha, ok, já estou compreendendo, já entendi, não é possível que afaste. Então que faça a tua vontade. Então Jesus, depois de ir lá aos seus discípulos e ver que eles estavam dormindo, voltou e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então Jesus sabia pelo que passaria. E não estou falando aqui da cruz em si, de ser pregado numa cruz, porque muita gente acha que o que ele está dizendo aqui é: afasta de mim o cálice do sofrimento que ele teria, dele ser açoitado, espancado, dele se colocar uma cruz de espinhos nele, dele ser crucificado, de enfiar uma lança no seu corpo. Ele não estava falando sobre isso. A angústia dele, o que atormentava ele, é sobre o que ia acontecer ali, sobre o que de fato ia acontecer naquele momento, né? Se a gente voltar lá em Isaías, fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É disso que ele estava angustiado. A palavra de Deus também diz que onde habita o pecado, Deus não habita. Não é à toa que Jesus grita lá na cruz: Pai, por que me abandonaste? A angústia de Jesus era saber que naquele instante, quando ele levava o meu e o seu pecado naquela cruz, por ele ter todo o pecado da humanidade sobre ele, de que a presença do seu Pai se retiraria dele. É esse cálice que representa a ira de Deus, era tomar esse cálice, é levar sobre ele a ira que deveria estar sobre nós. Era disso que ele estava falando. É disso que ele estava querendo evitar, que ele sabia o quanto seria difícil e doloroso para ele, mas ele sabia que deveria fazer aquilo que era necessário. Jesus sabia que precisava passar pela cruz. Jesus sabia que precisava levar o meu e o seu pecado naquela cruz. Jesus sabia que precisava de todas essas coisas. Ele sabia o que era necessário. Ele sabia que a profecia feita por Isaías tinha que se cumprir na vida dele. Ele sabia que tinha que fazer, porque era necessário fazer, porque era momento de se fazer. Assim como nas nossas vidas também tem coisas que vão acontecer simplesmente porque é necessário que cada um de nós passamos por aquelas coisas. Tem coisas na sua vida que é necessário que você passe. E não tem oração, clamor que faça modificar. A resposta de Deus vai ser não. Por quê? Porque é necessário que você passe. Porque é dentro de um plano, de um propósito maior, de um propósito lá adiante que Deus tem para mim e para você, é necessário aquele processo. Podemos não entender no momento, podemos não compreender, podemos
sentir uma dor que a gente sequer consegue entender como pode Deus permitir essas coisas e questionar e a nossa cabeça simplesmente não conseguir processar tudo isso. Mas entenda, tem coisas que são necessárias que nós passemos. Precisamos passar. Tem coisas que são inevitáveis se a gente quer viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Tem coisas que são inevitáveis. E não vai ser falta de fé que vai fazer com que você não passe. E não vai ser porque você não orou. Não vai ser por essas razões. Jesus orou. Jesus clamou. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus sentia. Jesus tinha todo aquilo que a gente passa, e ele passou por todas as coisas, e ele levou sobre si todas as coisas, justamente para a gente não poder dizer que ele não entende o que a gente está passando. Ele entende tudo que a gente passa. Ele entende todas as coisas. Ele sabe todos os nossos sentimentos. E ele orou, e seria o maior dos absurdos, então, achar que Jesus não orou com fé, ou ele não estava crendo quando ele pediu, ou que ele não determinou da maneira que tinha que fazer, ou que não houve o fervor necessário ali da parte de Jesus para que Deus desse uma resposta positiva a ele. Não vai ser isso. Quando a resposta para você for não, não permita que as pessoas digam para você que simplesmente há um pecado na sua vida, ou que você fez algo de errado, ou que você não tem fé, ou que você não está orando. Pode até ser verdade. Mas não tente encontrar nessas respostas algo que leve ainda mais peso sobre a sua vida. Porque muitas das vezes simplesmente a resposta vai ser não porque é necessário que seja não. A resposta vai ser não porque Deus, na sua infinita soberania e sabedoria, simplesmente disse não. Mas como eu disse, a gente vai refletir sobre essas duas coisas, né? Como foi dado o não e como foi a reação sobre o não. E no caso de Jesus, a resposta de Deus do não foi o silêncio. A gente lendo ali Mateus, a gente não encontra Deus respondendo a Jesus: meu filho, é necessário que você passe. Meu filho, você vai passar. Meu filho, não. Não vou impedir que você tome esse cálice. A gente não vê a resposta. A resposta de Deus foi o silêncio. E todas as vezes que a gente orar contra aquilo que nós já sabemos que é a vontade de Deus, a gente tem que entender que muitas das vezes, eu acho que acredito que quase todas as vezes, quando a situação for essa, a resposta de Deus vai ser silêncio. É como se Deus pensasse assim: você sabe a resposta. Você sabe qual é a minha vontade, você conhece a minha palavra, porque você ora por essas coisas. Se você sabe, por que clama desta maneira se você sabe? Então ele fica em silêncio até que a gente mesmo entenda que a resposta é não. Às vezes nem sempre vai ouvir um sim ou um não sonoro da parte de Deus. Às vezes o silêncio vai representar um não, da mesma maneira que representou aqui para Jesus. Ah, isso quer dizer que a gente não deve orar? Não, não é isso. Isso quer dizer que a gente simplesmente deve viver independente da resposta? Não é isso. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui ele não está dizendo que vai atender, não está dizendo que vai dizer sim, ele está dizendo que a paz dele estará sobre nós. E às vezes as nossas orações serão para isso, porque a resposta vai ser não. A nossa oração vai ser para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre nós. Para que a gente consiga ir adiante com uma paz que a gente sequer consegue explicar, mas a resposta vai ser não. E muitas das vezes a resposta e esse não vai vir com o silêncio da parte de Deus. Principalmente se a gente está orando por algo que a gente sabe que não é da vontade de Deus. E a gente é especialista nisso. A gente conhece a palavra, sabe o que ele disse sobre aquilo, sabe como ele pensa sobre aquilo, mas o desejo do nosso coração, o nosso próprio mau desejo, a nossa carne está tão forte que a gente acaba pedindo aquilo que a gente sabe que não é da vontade dele. Talvez esperando uma resposta assim que não vai vir. E a única coisa que a gente vai ouvir vai ser o silêncio da parte de Deus. E a reação de Jesus? A reação de Jesus foi se submeter à vontade do Pai, que é soberana. A reação de Jesus foi dizer que seja feita a tua vontade e fazer aquilo que era necessário fazer. Assim Jesus reagiu.
E assim também nós devemos reagir. Quando o silêncio vier e a gente conseguir entender, compreender, quando a gente olhar para o lado e realmente admitir, até mesmo na nossa oração, Senhor, eu já entendi. Eu sei que não é da sua vontade. Eu sei que o que eu estou pedindo vai contra aquilo que o Senhor tem para mim e quer para mim. Então eu vou adiante, eu vou fazer aquilo que é necessário se fazer. Isso quer dizer que não vai doer? Isso quer dizer que vai ser fácil? Não. Assim como não foi para Jesus. Ter essa consciência lá no Getsemane, orar ao Pai e dizer que seja feita a tua vontade, orar ao Pai e dizer, não, eu vou fazer aquilo que deve ser feito, não quer dizer que foi fácil para ele passar pela Vila Dolorosa, passar pelo que ele passou, passar pela cruz. Não quer dizer que foi fácil e muito menos que não houve dor para Jesus. E para as nossas vidas a mesma coisa. Ouvir um não e mesmo assim seguir adiante, porque tem algumas coisas que são necessárias que a gente passe, a gente vai fazer. Não quer dizer que vai ser fácil, mas a gente vai fazer. Amém? Segunda pessoa, segundo personagem, Moisés, que também ouviu o não da parte de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 ao 28, diz assim: Naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto de Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Imagina você passar 40 anos no deserto, liderando um povo obstinado, liderando um povo desobediente, passando por várias e várias situações, e você à frente daquele povo, do povo de Deus, que Deus mesmo havia colocado na sua mão, e você por 40 anos está ali à frente daquele povo, e de repente Deus te fala, não, você não vai entrar. Você não vai entrar na terra prometida. Mas quando a gente olha para a história de Moisés, a gente começa a perceber que para Moisés, o grande presente, a grande dádiva da parte de Deus foi justamente o relacionamento que ele teve com Deus. Foi as maravilhas que ele presenciou no deserto, de Deus fazendo ao seu povo, de Deus livrando, de Deus indo adiante, de tudo aquilo que ele viu, das 10 pragas, do mar se abrindo, tudo aquilo que ele teve o privilégio de estar à frente dessas coisas, de ser aquele que falou com Deus face a face. E aqui a gente sabe que o não veio devido a uma desobediência da parte de Moisés. Quando a gente olha lá no Velho Testamento, quando Deus diz, e o povo reclamando porque não havia água, Deus diz, fale a rocha para que ela dê água ao povo. Moisés estava irado com o povo, então Moisés bate na rocha por 2 vezes. E depois deste acontecimento que Deus fala, ele já diz lá atrás, você não vai entrar por conta disso, por conta da sua desobediência e por tudo aquilo que representa quem era a rocha é Jesus Cristo, a desobediência dele, aquilo que representaria ele dizer a água para que saísse da rocha ou bater na rocha, todo aquele contexto ali que foi dado, e muita gente fala assim, mas nossa, que coisa, é muito forte, muito pesado a punição que foi dada a Moisés, mas a gente precisa lembrar que quem muito é dado, muito é cobrado. E Moisés tinha um conhecimento, como eu disse, ele falava face a face com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus de que nenhum de nós jamais vai ter. Ele falava face a face, ele subiu um monte para falar com Deus de uma maneira que a gente não vai ter. Então ele precisava entender várias coisas. Ele vai ser cobrado e foi cobrado muito mais do que nós. Mas além disso, sem entrar no mérito dessas interpretações bíblicas do que aconteceu com Moisés, a gente ainda precisa entender que Moisés tinha um propósito, Moisés tinha uma missão a cumprir. E aí a gente precisa entender também que muitas coisas acontecem ou não acontecem na nossa vida, ou se cessam alguns ciclos, justamente porque aquilo que Deus tinha programado, previsto, de propósito e planos para as nossas vidas se cumpriram. Quando a gente vai lá em Êxodo, no capítulo 3, a palavra diz assim, vá, Deus falando a Moisés,
Reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. E antes disso, quando Moisés encontra com Deus lá na sarça ardente, e aí ali a palavra que diz também é que ele iria até o Egito e ele ia tirar o povo de Deus do Egito. Então Moisés tinha um papel, Moisés tinha algo a fazer. E aquele papel dele era ir até o Egito, tirar o povo de Deus da escravidão e levá-los até a terra prometida, onde manam leite e mel. Ele cumpriu com excelência aquilo que deveria fazer. Então existe uma situação de desobediência para receber ou não, mas existe também uma questão de propósito de Deus, de missão de Moisés, para ele também receber ou não. Então Deus tem seus propósitos, Deus tem os seus planos e Deus cumpre os seus planos. E como foi a resposta? Como foi um não dito a Moisés? Porque para Jesus foi o silêncio, mas para Moisés ele disse: basta, não me fale mais sobre isso. A resposta que ele deu para Moisés já foi muito mais efusiva, foi direta, foi dura com Moisés. E eu olho para isso, olho para essa geração que está surgindo. Eu costumo falar geração mimimi, a geração que não consegue ouvir um não, a geração que não consegue caminhar se não for tudo da sua maneira, do seu jeito. Eu fico pensando, se eu ouvisse um não desta maneira, se eu ouvisse um não a orar, a clamar, e tem orações que a gente tem que são antigas, né? A pessoa, a gente com toda a nossa esperança, e orando, e clamando, e Deus simplesmente fala assim: olha, chega, basta, não me fale mais sobre isso. A resposta para você é não. E aí a gente precisa entender que nem sempre a insistência tem resultado. Tem persistência em oração que tem resultado sim, porque aquela bênção tem o seu tempo devido a acontecer, na soberania de Deus. Mas nem sempre a persistência e essa insistência tem resultado. A gente precisa entender que muitas das vezes não é não. Por que soberania seria essa de Deus se Ele tem soberania sobre nós sempre no sim? Porque a gente diz que Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que abre a porta e ninguém fecha, agindo Ele, quem impedirá? Mas a gente sempre pensa nessas coisas para o sim das nossas orações. Mas essas coisas também servem para o não. Agindo Deus na sua resposta não para as nossas vidas, quem impedirá? Quem vai impedi-lo? Fechando Deus as portas, quem as abrirá? Então a gente precisa entender que nem sempre a resposta será sim. E muitas vezes a persistência não dá resultado, porque não é não. E qual que foi a reação de Moisés ao ouvir esse não duro da parte de Deus? Moisés continuou. Moisés seguiu em frente. Quando a gente vai no capítulo 4, logo em seguida, depois dessa passagem que a gente leu, ele diz assim no versículo 1 e 2: e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos seus mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que lhes ordeno. Ele continuou instruindo o povo. Ele continuou a obedecer aquilo que Deus mandou lhe fazer. Ele continuou, ele instruiu e preparou Josué, assim como Deus mandou lhe fazer. Quando ele disse: não, você não vai entrar, mas prepara Josué. É ele quem vai à frente do povo. É ele quem vai liderar o povo a entrar na terra prometida. E mesmo ouvindo um não da maneira que ele ouviu, mesmo ouvindo um não, basta. Mesmo ouvindo da parte de Deus: não quero mais ouvir mais nada sobre isso, Moisés. Você não vai entrar. Mesmo ouvindo um não tão forte assim, ele continuou. Moisés não abandonou seu ministério porque Deus disse não. Moisés não abandonou nada. Moisés continuou no seu caminho, no seu propósito, na sua obra. Olhando para nós hoje no nosso ministério, na nossa fé cristã, naquilo que nós cremos, nós devemos continuar, mesmo que a resposta seja dura, mesmo que a resposta seja assim: meu filho, não. E eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Mesmo que a resposta seja assim, continue. Continue. Moisés não recebeu qualquer não. Foi um sonho de 40 anos entrar naquela terra.
E ele ouviu não, e mesmo assim ele continuou, ele seguiu em frente. O outro é Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 ao 10, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E aqui com Paulo a gente já começa a entender que o não de Deus tem propósito. Não de Deus não é porque ele simplesmente falou: olha, eu quero dizer não hoje. Eu quero entristecer o meu filho. Eu quero mostrar para ele quem manda. Não, o não de Deus tem propósito. Aqui diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandes revelações que eu recebi. Deus sabia o tanto que estava dando a Paulo, espiritualmente falando. Deus sabia o quanto que estava derramando, o quanto que a revelação que estava sendo dada a Paulo era grande. E Deus falou: olha, para que você não se glorie disso, para que você não se exalte, eu vou permitir um espinho na sua carne. O não de Deus tem propósito. E como que Paulo recebeu esse não? Ele recebeu quando Deus lembrou daquilo que realmente importa. Deus não deu simplesmente não para ele. Deus não falou como falou a Moisés: não, basta. Deus foi além e disse assim: olha, não, eu não vou tirar o espinho da sua carne. Mas você quer saber por quê? Porque a minha graça te basta. Deus não disse simplesmente não. Deus disse não para ele de uma maneira mais amorosa possível. Você não precisa do meu sim neste momento, porque a minha graça te basta. Você não precisa do meu sim neste momento, porque a minha salvação é muito mais importante do que qualquer coisa que você possa estar sentindo. Que qualquer angústia, que qualquer tribulação, que qualquer desafio, que qualquer dor, qualquer sentimento que possa estar passando no seu coração. A minha salvação, a eternidade que eu tenho para ti, a minha graça em te dar aquilo que você não merece, te basta. Por isso é não. E dessa maneira amorosa ele passa, Paulo. E Paulo reage como? Paulo não só foi submisso àquilo, porque a gente não vê aqui Paulo relatar nenhum tipo de insubmissão, nenhum tipo de revolta. Ele não só foi submisso, mas também ele foi um aprendiz, ele também aprendeu com aquilo, ele também levou de uma maneira assim de compreensão. Eu entendi, Senhor. Eu entendi por que não. Aí ele diz assim: ó, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu entendi que na minha fraqueza é que eu sou forte. Eu entendi, então vou glorificar a Deus, vou me regozijar nas minhas fraquezas, nas perseguições, nos insultos, nas necessidades. Eu vou me regozijar, vou me alegrar nessas coisas, porque eu compreendi que quando eu começo e quanto mais eu externo, quanto mais eu coloco para fora as minhas fraquezas, aí então Deus me faz forte. Isso só foi possível porque Deus me disse não. Porque Deus não me manteve simplesmente 100%, sem problema nenhum, sem doença alguma, sem dor nenhuma, numa plenitude total. Não, Ele disse não, e Ele vai dizer não várias vezes. Para que a gente entenda que a graça dEle nos basta. Paulo entendeu, não só se submeteu, mas ele entendeu, aprendeu e viveu com aquilo que ele aprendeu. Porque nada adianta a gente ouvir um não com propósito da parte de Deus, ouvir um não da parte de Deus e não aprender com aquilo, e não chegar ao propósito daquele não que a gente recebeu. Aí então vai ser simplesmente a dor de receber o não. Nós precisamos aprender com o não que Ele dá. Amém? Quarta pessoa foi Davi. E aí para mim é o mais extraordinário com relação ao não, com relação à reação. Talvez pelo aquilo que eu tenho passado. Em 2 Samuel, no capítulo 12, do 3 ao 24, nos conta assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer.
7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhes que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que devo jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi pecou contra Deus. A gente conhece a história em relação a Batseba, Urias. Ele pecou e o fruto disso, o fruto do adultério dele, que foi o filho dele com Batseba, acabou morrendo, que foi o que Deus falou através do profeta Natan. Porque quem deveria morrer era Davi. E Deus diz através do profeta: Deus te perdoou, mas o teu filho morrerá. E provavelmente Davi nunca orou com tanto fervor, com tanta angústia, como orou pela vida desse filho. Muito provavelmente nem quando ele estava com a sua vida em risco, escondido em cavernas, com o rei Saul atrás dele, com todos os inimigos preparados para matá-lo, ele não orou com tanta intensidade como orou pela vida do seu filho, da maneira que foi relatada. Foram 7 dias prostrados e sem comer. A palavra diz: e Davi implorou a Deus em favor da criança, jejuou, passou a noite deitado no chão, tentaram tirar ele do chão, ele não quis comer. Depois de 7 dias de silêncio da parte de Deus, a resposta veio para Davi, e a resposta foi não. A criança morreu. E aqui a gente tem o não da maneira mais prática, e talvez o que mais aconteça dos nãos que a gente recebe da parte de Deus. Simplesmente aquilo que ele pediu não aconteceu. Acho que a maioria dos nãos que a gente recebe da parte de Deus é aquilo que a gente pede que aconteça, não acontece. Ou aquilo que a gente pede que não aconteça, acaba acontecendo. A resposta é prática, a resposta é direta. Apesar das orações, apesar do fervor, do jejum, do pano de saco, das cinzas na cabeça, apesar de tudo que poderia ser feito, a resposta foi não. Simplesmente ele não fez. Ele não atendeu o pedido de Davi. E muitas das vezes simplesmente ele não vai atender o nosso pedido. E não vai ser por falta de oração e nem por falta de fé. Vai ser porque a resposta é não. Vai ser simples, muito mais simples do que a gente imagina. E a reação de Davi? E aqui a gente começa a ver o quanto Davi se diferenciava da maioria de nós, ou talvez até de todos nós. O quanto ele era diferente na sua relação com Deus. A palavra que a gente leu diz assim: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. A pior fase das nosso processo de oração, de busca por alguma razão, por algum propósito, por enfermidade, por seja o que for, pela vida de alguém, a pior fase seria esse não definitivo. O não definitivo para Davi foi: seu filho morreu. Isso seria a fase em que nós cairíamos e lamentaríamos e sofreríamos e clamaríamos pela misericórdia de Deus, em que o sofrimento em termos de busca seria aquilo no seu ápice de tudo. Mas Davi, não. Davi, ao receber o não de Deus, ele se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Se você pensar nos nãos que você recebeu, ao receber o não, pelo menos para mim, não é essa a reação. Ao receber o não é o momento de maior dor que a gente tem, em que a gente não tem reação. Ou a nossa reação é cair ainda mais. E a reação de Davi foi se levantar. E não só se levantar, ele se lavou, se perfumou e trocou de roupa. Trocou as suas vestes.
E a Bíblia diz que depois ele entrou no santuário do Senhor e adorou. Quando ele fez todas essas coisas, quando ele trocou as suas vestes, quando ele se lavou, se perfumou, ele estava se preparando para ir adorar a Deus, para entrar na presença de Deus e o adorar. Foi um preparo dele. A resposta: não. Teu filho morreu. Ele se levanta, troca suas roupas, se perfuma, se lava, se prepara para ir para a presença de Deus. E não só ir para a presença de Deus. A palavra diz que ele foi e o adorou. Quando a Aline faleceu, eu fiquei cerca de um mês sem conseguir orar. Sem conseguir, como se fosse olhar para a cara de Deus. Cerca de um mês. E Davi, no mesmo instante, ele se levanta, se prepara e vai adorar a Deus. Olha a diferença. Como não olhar para um homem desse e tentar entender sobre fé, sobre como ouvir não, sobre como reagir ao não, sobre como mudar essas coisas. E continua dizendo, voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. O jejum de Davi não acabou ali na oração. O jejum de Davi só acabou depois que ele adorou a Deus. Quando você jejua, se é que você jejua, quando ele acaba? O jejum acaba com a adoração. A adoração faz parte da oração. A submissão faz parte da oração. A oração não se acaba com o não de Deus, mas depois de adorá-lo, mesmo recebendo não. E Davi ensina isso pra gente. Ouviu um não, se levanta. Ouviu um não, se prepara e vai adorar a Deus. Porque Ele é soberano sobre a sua vida. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Então diz que os seus conselheiros não entenderam o que ele estava passando porque não compreendiam. Olha, enquanto a criança estava aqui, você jejuou, você fez tudo. Você se entristeceu, você não comia, não tomava banho, e de repente, agora que ela morreu, você se levanta, pede uma comida. Aí ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. E olha o que ele diz, eu pensava, quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Ele já sabia a palavra do profeta. Mas ele buscou incansavelmente e pensava, estou clamando, estou pedindo, estou jejuando, orando, quem sabe? Quem sabe Deus me escuta? Quem sabe da maneira que eu estou, quem sabe abandonando tudo ao meu redor, quem sabe? E essas coisas acontecem. Os 23 dias de internação da Aline foram os dias de maior período de oração, não é qualquer oração, de maior entrega, fervor, adoração. Foram os dias que eu mais chorei na presença de Deus. E essa mesma oração dele era a mesma minha. Quem sabe Deus vai ter misericórdia mais uma vez? Da minha vida, da vida dela, quem sabe? Eu precisava buscar, precisava estar ali. Só não consegui reagir ao não da mesma maneira que Davi reagiu. Levei muito mais tempo para assimilar o não de Deus. De tão mimado espiritualmente que eu era. Então Davi sabia qual era a vontade de Deus, mas ele orou, jejuou com todas as suas forças, enquanto havia esperança. Essa praticidade de Davi de pensar, olha, enquanto há esperança, enquanto eu posso fazer alguma coisa, enquanto Deus ainda não me deu um não definitivo, eu preciso buscar, orar, clamar, eu preciso estar na presença dele, eu preciso. E depois ele tem uma clareza, depois do falecimento, ele fala, o que eu posso dizer agora? Que ele chega a dizer, agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Por que deveria, eu não posso trazê-la de volta à vida? E ele diz assim, eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Para mim, para quem gosta aí de inteligência emocional, coaching, o ápice da inteligência emocional é Davi falando essas coisas. Como conseguir processar isso? Meu filho morreu, agora eu não posso fazer mais nada. Entendo, estou submissa à soberania de Deus, sei o que Ele tem melhor para mim, então o que eu podia fazer é até o não definitivo não chegar. O não chegou, agora eu me levanto, agora eu me prostro a Deus, eu o adoro, eu troco as minhas vestes e eu sigo caminhando. Que inteligência emocional é essa?
Que exemplo de fé é esse que Davi nos dá? Uma maneira de reagir ao não de Deus. Amém? Então, seja qual for o não de Deus para suas orações, seja o silêncio, seja a resposta dura, que pode ser, seja simplesmente o não atendimento do seu pedido, qualquer uma dessas formas que Deus diga não para você. Seja qual for o motivo dele dizer não, seja fruto da sua desobediência, seja por causa do propósito dele, seja porque simplesmente seja necessário você passar. Não importa também os motivos. O que importa é você cuidar das suas reações ao não de Deus, porque o não acontecerá. Deus vai dizer não várias vezes pra gente. Você precisa cuidar então da sua resposta, da sua reação. Na sua reação, reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida, sempre. Sobre todas as coisas que acontecerem. Reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida, todas as vezes. Esteja preparado para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Mesmo depois de ouvir o não, lembra de Moisés? Esteja preparado para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Continue o seu ministério, continue a fazer o que Deus te ordenou a fazer. Seja forte e corajoso, continua sendo forte e corajoso. Ele deu uma obra, colocou algo em suas mãos, continua a fazer. Não desista por causa do não. Se levanta. Troque as suas vestes de lamento. Adore a Deus e continue. Continue. Porque apesar de não ser compreensível, apesar de parecer absurdo, impossível, apesar de no que você está passando, isso não fazer o menor sentido, continue, porque Deus tem o melhor para você. Sempre. Na sua misericórdia e graça e na sua soberania. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela Tua soberania sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por todas as vezes que o Senhor disse não. Muito obrigado, Senhor, e tem misericórdia, Senhor, nos perdoe porque na maioria das vezes que nos disse não soubemos reagir, Senhor, a este não da maneira que o Senhor esperava de cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa realmente nos perdoar na sua infinita misericórdia, Senhor, e nos capacitar, nos preparar, Senhor, cada vez mais a viver a Tua vontade, o Teu propósito, Senhor, mesmo quando não vier, e mesmo quando esse não vier com tanta força, com tanta dor, acompanhado dele, que a gente possa sempre se lembrar de Ti, da Tua soberania e continuar a fazer aquilo que o Senhor ordenou, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor, de acordo com o Seu propósito, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.